Salmo número 3, versículo 1 ao 5, nós lemos assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu quero falar, a partir desse texto que nós lemos, esse salmo, que nos mostra uma verdade, algo em comum a cada um de nós. Talvez uns mais do que outros, mas uma verdade. A verdade é que em nossas vidas, nós sempre teremos adversários, como nós lemos no versículo 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Aqui o salmista escreve dizendo que os adversários que já tinham estavam se multiplicando. Tem dia que você acorda e o dia já não começa lá essas coisas, mas parece que a cada minuto que passa, a cada problema que você resolve, aparece mais 2 ou 3. Já não tem dia assim. Eu tenho uns dias que eu vou resolver uma coisa, eu resolvo uma, de repente aparece mais 2, 3, e quanto mais a gente vai, quando eu vou ver, eu tinha 1, 2 coisas para resolver, agora tem 10 para resolver. E isso são os adversários, são os problemas, dificuldades. Muitas vezes esses adversários têm um rosto, têm um nome, muitas vezes não, são anônimos, são situações e circunstâncias, mas são problemas, adversários que se levantam. Nós temos, é claro, como crentes, a Bíblia fala, nossos adversários, a fonte dos nossos adversários todas são a carne, o mundo ou o diabo. E dentro desses 3 aparecem circunstâncias e problemas que vão se opor e ser os nossos inimigos. E pode até parecer, não só para os outros, mas também para nós mesmos, o que diz no versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Não há salvação para ele em Deus. Veja quanta falta de fé existe nessa frase. Eu estou dizendo não há salvação, ou seja, não tem jeito. Estou dizendo não tem jeito em Deus. Só que em Deus tudo tem jeito. Em Deus há salvação para qualquer situação. Mas pode parecer. E se formos honestos, muitas vezes esse pensamento surge em nossos corações e a gente começa a achar realmente, mas que nem Deus resolve. Eu estou numa enharcada, eu estou numa situação tão atolada aqui que eu acho que nem Deus tem solução. Mas Ele tem solução. Deus sempre tem solução. Mas o perigo é justamente a gente chegar no fundo do poço, olhar para os problemas e falar, não há salvação em Deus. E aqui que está a sutileza do adversário. Não há salvação em Deus, nós pensamos, outros pensam, não há salvação em Deus, então eu vou buscar salvação em outro lugar. Eu vou buscar salvação em outra pessoa. Eu vou buscar a salvação de outro jeito, porque não há salvação em Deus. Toda palavra na Bíblia está lá por um motivo. Note que não está dizendo não há salvação. Não há salvação em Deus, mas experimente esse caminho. Experimente fazer dessa forma, mas é errado, mas não é certo. Deus não concorda. Mas há solução. Então nós começamos a buscar então uma solução alternativa e nós achamos que nós vamos dar um jeito, nós vamos resolver, nós vamos trazer a salvação de nós mesmos. E isso, é claro, abre problema para mais problemas ainda. Então o salmista diz aqui que apesar do que os outros dizem, não há salvação para Deus, em Deus, apesar que os outros dizem, quando nós dizemos para nós mesmos, não tem mais jeito, o salmista fala no versículo 3, eu me deitei e dormi e acordei, porque Deus me sustentou. Você já teve um problema tão sério, que lhe tira tanto juízo, que você não consegue relaxar, estressado. Aqui, ó, deitei. Deitar é o quê? É descansar. Você deitou, você parou. Tá? Você deitado não vai fazer muita coisa. Mas não só ele deitou, dormiu. Você já teve problema que o sono foge por causa daquele problema?
Pois é. O salmista fala que ele deitou, ou seja, ele se aquietou, ele dormiu. E mais, acordei. Por quê? Porque Deus sustentou, porque o Senhor me sustentou. Isso ele pôde falar, porque ele afirma no versículo anterior, no versículo 3, quando diz não há solução para ele em Deus, ele fala, porém tu, Senhor, és meu escudo para mim, a minha glória, que exalta, ou seja, levanta a minha cabeça. Então, porque o salmista sabe disso, ele pode deitar, dormir e levantar. Encarar um novo dia, novos problemas. E esse é o nosso tema de hoje. Versículo 4, com a minha voz clamei ao Senhor. E hoje vamos falar sobre justamente isso. Clamei ao Senhor. Quando nós clamamos e entregamos e confiamos em Deus, aí nós podemos deitar, dormir, acordar. O versículo 6 que nós não lemos, mas o versículo seguinte fala, não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercaram. Então você vê, 10 milhões de pessoas que estão ao redor dele, o cercaram. E ele fala assim, no versículo seguinte, no 6, não temerei. Então ele deitou, dormiu, acordou, não temeu. Não temeu. Por quê? Porque ele falou, com a minha voz, eu clamei ao Senhor. Então quero hoje ver rapidamente alguns exemplos de pessoas na Bíblia que clamaram a Deus e puderam deitar, dormir, acordar e não temer. Nós vamos ver o primeiro clamor, é o clamor de salvação, que nós vemos lá em Atos 16, versículo 30, onde nós temos o carcereiro filipense. Só para dizer aqui rapidamente a história, Paulo e Silas foram presos, e porque estavam fazendo obra de Deus, foram presos, colocados na prisão, e de noite eles estavam cantando, louvando a Deus, acorrentados, presos na cadeia. Veja que eles não estavam muito tristes ou desesperados, estavam lá cantando hinos na cadeia. Houve um grande terremoto, soltaram-se as suas correntes, se abriram-se as portas e podia todo mundo fugir. Deus derrubou as portas, Deus liberou as correntes. Naquela época, se o carcereiro deixasse um prisioneiro fugir, o carcereiro era morto. Tanto que esse carcereiro saiu, viu aquela situação, sacou a espada e ia se matar. E Paulo falou, não faça isso. Ninguém fugiu. Está todo mundo aqui. E o carcereiro, então, percebeu o poder de Deus. Mas no versículo 30 de Atos 16, fala assim, e tirando-os para fora, ou seja, da cadeia, ele tirou da cadeia para a casa dele, e tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele estava clamando por salvação. Ele falou, o que eu preciso fazer para me salvar? O clamor mais importante que nós podemos fazer é justamente o clamor de salvação. Não era a salvação do problema dele. Não era a salvação de que ele estava encrencado porque alguém fugiu ou não fugiu. Porque ninguém fugiu. Paulo falou, estamos todos aqui. Então não era uma salvação temporal. Não era uma salvação naquela hora daquele problema. Era a salvação eterna. Era a salvação espiritual. E nós podemos saber que existem muitas pessoas que não sabem o que nós sabemos. Nós sabemos do Evangelho, nós recebemos o Evangelho, mas antes de receber o Evangelho, você tem que saber o Evangelho para poder recebê-lo no seu coração. E nós podemos saber, mas tem muita gente que não sabe. A falta de palavra de Deus. Existe uma escassez da palavra de Deus, por incrível que pareça. Tem muita gente andando nesse mundo, andando nas ruas da nossa cidade, na nossa vizinhança, nos nossos trabalhos, escolas, que não conhece o Evangelho. E muitas vezes eles clamam a Deus. E muitas vezes nós somos a resposta daquela oração, daquele clamor. Porque ninguém vai conhecer o Evangelho a não ser por intermédio de outro alguém. Então muitas pessoas clamam. Eu já tive isso pessoalmente. Eu sei que pessoas que saem para evangelizar
nos nossos ministérios já relataram isso. Eles batem numa porta, falam com alguém na praça, na rua, na calçada, enfim. E a gente pergunta, você tem certeza que se você morresse hoje, você ia para o céu? Sabe o que a Bíblia fala sobre ter a certeza de ir para o céu? E muitas pessoas respondem assim, é engraçado, eu estava hoje mesmo, ontem, semana passada, um dia desses, eu estava orando e eu clamei para Deus, eu falei, Senhor, como é que eu faço para saber? Não exatamente essas palavras, mas às vezes eu venho orado e clamado a Deus, e aquela pessoa foi lá, e quando fez aquela pergunta, ela imediatamente lembrou e falou, engraçado, eu pedi, eu orei a Deus sobre isso, e hoje, um dia, uma semana, sei lá, um tempo depois, aqui você está, sabe o que é isso? É uma pessoa sendo a resposta de oração a um clamor de salvação. Agora, isso pode acontecer muitas mais vezes, e a gente não sabe, que a pessoa não relata para a gente. Eu não vou dizer que é com todo mundo, mas acontece. Muitas vezes Deus quer usar eu e você para ser a resposta de um clamor de salvação na vida de alguém. Lá em Amós, no capítulo 8, versículo 11, diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem fome de água, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Você liga a televisão, você não vai encontrar as palavras do Senhor. Você liga o rádio, você vai encontrar as palavras do Senhor. Você vai nas faculdades, nas escolas, nas empresas, você não vai ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai sair daqui, ó, da nossa boca, das nossas mãos, dos nossos pés. O povo de Deus é a fonte da palavra de Deus. Isso não é para o governo federal, estadual, municipal, não é para a escola, não é para a faculdade, não é para a empresa, não é para a rádio, televisão, revista, jornal, livro, cinema. É a nossa tarefa levar a palavra de Deus. Porque existe uma escassez da palavra de Deus. Então almas estão clamando para saber como ser salvas. E nós que conhecemos a verdade, nos cabe levar e compartilhar essa verdade. Porque o maior e mais importante clamor é o clamor pela salvação. O segundo clamor, Gênesis 32, 26, nós temos o clamor de Jacó. Esse clamor era um clamor de ajuda. Olha o que fala Gênesis 32, 26. E disse, isso aqui é Jacó falando, e disse, deixa-me ir, porque a alva, isso aqui é Deus falando para Jacó, e Jacó vai falar agora na segunda metade do versículo. E disse, isso aqui é Deus falando, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele, Jacó, disse, não te deixarei ir, se não me abençoares. Isso aqui lá em Gênesis 32, se você ler a história, quando Jacó brigou com Deus. Deus aqui é narrado como um anjo. Esse anjo do Senhor era Jesus. Tá? Sim, no Velho Testamento, Jesus existia no Velho Testamento. Mas eu pensei que ele nasceu... É outra história, um dia eu entro nessa, mas Jesus apareceu no Velho Testamento. Muitas vezes, para muitas pessoas. Aqui é um deles. E Jacó então estava querendo uma bênção de Deus. E aqui você vê, Deus falou, deixa-me ir, porque a alva já subiu. Ou seja, está nascendo o sol, eu preciso ir. E ele falou, não vou te deixar ir até que me abençoe. Foi aí que a Bíblia fala que o anjo tocou a coxa de Jacó, e Jacó mancou o resto da vida, mas concedeu. Ele falou, não vai parar de brigar não, vou dar um jeito aqui para a gente vai resolver, e quem vai ganhar vai ser eu. Puf, pronto, resolveu o problema. Mas, qual era a situação? Jacó aqui pediu insistentemente, lutou com Deus, e deixa eu ler aqui para você o versículo seguinte, o 27. Aí eu li Gênesis 32, 26, deixa eu ler 27. E disse-lhe, isso que é Deus perguntando para ele, qual é teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, no caso Deus, não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Ou seja, ele lutou com Deus em oração, venceu, quer falar, lutaste com um homem, com Deus e prevaleceu. Ou seja, eu vou lhe dar o teu pedido, mas como lembrancinha dessa luta aqui, tu vai ficar manco o resto da vida. Mas foi aqui que Jacó recebeu um novo nome de Israel. Primeira vez. E de agora em diante, quando você vê Israel, está se referindo aos ou Israel ou aos descendentes
de Israel. Mas aqui é um clamor de ajuda. Um clamor de ajuda, um pedido. Isso é lutar com Deus. Quer lutar com Deus? É você insistir, é você lutar com Deus em oração. Qual o grande problema aqui com Jacó? Jacó estava voltando e ia se encontrar com o seu irmão, Esaú. Você conhece a história, as coisas não estavam muito bem entre eles, ele havia roubado ou trapaceado a herança que caberia a Esaú, e ele estava com muito medo que Esaú ia tomar vingança sobre ele. Então ele estava com muito medo, ele havia feito o que ele fez, então ele havia inclusive mandado animais na frente, com presentes para tentar apaziguar o irmão dele, mas ele temia. Esaú se tornou poderoso, tinha uma espécie de um exército, um mini exército, e ele temia. Ele falou, Esaú ele vai me matar, vai tomar tudo que é meu, e eu mereço, porque eu realmente ultrapassei ele. Mas ele temia, estava temeroso. E quando a coisa está séria, é quando nós precisamos lutar, agonizar, clamar a Deus por ajuda. Está ruim a coisa? Clame a Deus por ajuda. Com ajuda. Melhor ainda, em vez de clamar quando precisa, clame sempre. Esteja sempre com o canal aberto com Deus. Outro clamor, rapidinho aqui. 1 Reis, capítulo 3, eu vou ler versículo 7, 8 e 9. Nós temos aqui um clamor por sabedoria. Salomão está clamando, pedindo sabedoria. Diz assim o versículo 7. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno. Não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Esse pedido aqui foi de Salomão ao se tornar rei de Israel. E, como nós vimos aqui, ele, antes de mais nada, a gente percebe a humildade, a franqueza dele admitindo a sua pequenez, a sua insuficiência. Dizendo, ele falou que eu sou um menino. Ele não era um menino, tá? Ele não era um menino, ele já era um adulto. Mas quando ele fala, eu sou um menino, está dizendo, eu não tenho sabedoria, eu não tenho capacidade. É como se fosse um menino, eu não sei nem por onde começar a governar esse tão grande povo que o Senhor elegeu e me colocou no trono. Então me dê discernimento, me dê sabedoria. Isso é humildade, isso é admitir a fraqueza. 1 Pedro 5,6 fala, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Foi exatamente isso que Salomão fez. Note que 1 Pedro é no Novo Testamento. Isso aqui está lá no Velho Testamento. Mas foi isso que Salomão fez. Ele se rebaixou, ele se humilhou debaixo da mão de Deus e Deus o exaltou. Israel teve o seu momento como nação mais glorioso, mais poderoso, mais vitorioso, mais próspero em toda a história. Até hoje. No reino de quem? De Salomão. E Deus o elogiou. Deus falou, você poderia ter pedido riqueza, você poderia ter pedido vitória sobre os seus inimigos, você poderia ter pedido uma série de coisas, mas você pediu sabedoria. Pois eu vou te dar sabedoria, mais do que eu já dei para ninguém antes. E junto com isso, eu vou lhe dar vitória sobre os seus inimigos, eu vou lhe dar prosperidade e riqueza. Mas Salomão não pediu essas coisas, mas você recebeu. Quando você tem sabedoria do alto e você aplica, você vai ter vitória sobre os seus inimigos, você vai ter prosperidade, você vai ter tudo isso. Você pode argumentar que essas coisas são consequência de ter sabedoria. Em outras palavras, sem sabedoria, você não vai ter nada dessas coisas. E se as tiver, elas não vão durar. Então busquemos, clamamos por sabedoria, assim como Salomão. Como Salomão. Quem não pede sabedoria, é porque acha que já tem. Por que eu vou pedir sabedoria para Deus? Eu já sou sábio. Eu já sei como fazer. Bom, isso chama-se orgulho. E a Bíblia fala que quando a gente se orgulha, Deus nos rebaixa, Deus se opõe. Mas os humildes, aqueles que não são orgulhosos, Ele exalta. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão falou, eu sou como uma criança.
e Deus o tornou um grande rei de uma grande nação. Tiago 3,14. Mas se tendes amargura, inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa é uma sabedoria que não vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Essa é a sabedoria que eu e você temos. Animal, terrena e diabólica. Não é a sabedoria do alto, que nós podemos pedir a Deus. Mais um clamor rapidamente, o clamor agora de Davi, o pai de Salomão. Nós vemos um clamor de salvação do carcereiro lá em Filipe. Nós vemos o clamor de sabedoria de Salomão e agora um clamor de perdão. Clamor de perdão e limpeza de Davi, o pai de Salomão. Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode perdoar e só Deus pode nos limpar, nos purificar. Existem pessoas cujas consciências estão tão pesadas de culpa que elas têm problemas físicos e mentais. Recentemente, eu acho que eu falei sobre isso, mas acontece. A consciência pesada, ela causa doença física, ela causa doença mental. E Deus lhe oferece, como fez com Davi, não só perdão, mas purificação. O mundo quer nos anestesiar contra o pecado e a culpa do pecado. O mundo quer lhe convencer a mim e a você que o pecado é natural. Ou senão, o pecado é uma doença. Ou senão, mas essa é a nossa cultura. Gente, não interessa. Se a Bíblia, se Deus fala que é pecado, não interessa o que o mundo faz, o que a cultura fala. Não interessa. Errado, errado, errado. Existem coisas, convenhamos comigo, que 50, 60 anos atrás eram erradas. Até o mundo dizia que era errado. Hoje, essas mesmas coisas, até o povo nas igrejas estão dizendo, agora pode. Não é interessante isso? A palavra de Deus muda? Não, porque Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas existem coisas que alguns anos atrás nem o mundo aceitava, nem o mundo concordava. E hoje não só o mundo concorda, tem muita gente dentro da igreja, do povo de Deus, que fala, não, agora pode. Que agora é o século X. Que agora está... Gente, não interessa o século. Se era errado 500 anos atrás, é errado hoje. Se era errado 5 mil anos atrás, é errado hoje. Mas o mundo quer nos convencer, é normal, está todo mundo fazendo, não, é o século XX, não, sabe o quê? É porque tudo para tentar apaziguar as nossas consciências. Para tentar buscar purificação das nossas consciências. Purificação da injustiça só vem através de confissão a Deus, perdão de Deus e a lavagem por Deus, como nós lemos aqui. Davi falou, apaga as minhas transgressões, isso é perdão. E no 12 ele fala, lava-me completamente. Então ele pediu perdão, mas também uma limpeza, uma purificação. Só Deus pode nos livrar e nos limpar. Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas as que confessa e deixa alcançará misericórdia. Em outras palavras, quem joga o pecado debaixo do tapete não vai para frente. É como não quer fazer. Ele quer pegar o pecado e jogar embaixo do tapete. Mas hoje em dia pode. Mas agora, porque, gente, sujeira é sujeira. Em cima do tapete, embaixo do tapete, não interessa. Sujeira é sujeira. E a gente esconder, encobrir a transgressão sob uma desculpa de que, mas porque hoje em dia, não interessa hoje em dia. 1 João 1,19, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aí está a receita, aí está a solução de Deus. Mas temos que clamar por perdão e clamar por limpeza. O último clamor de hoje, vamos ver o clamor de Paulo. 2 Coríntios 12, versículo 8, fala assim,
acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, é Deus falando, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aqui, o apóstolo Paulo estava com um problema físico, uma doença. Tudo indica que era uma doença nos olhos. Mas estava com uma doença que não interessa realmente. E ele havia clamado a Deus, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que ele desviasse de mim. E Deus não desviou. Deus falou, a minha graça, Paulo, a minha graça te basta. Então Paulo fala, por causa disso, porque desviou de mim, e porque Deus falou para ele, o meu poder, o de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós estamos fracos, Deus se mostra forte. Mas quando nós nos mostramos fortes, a gente acha que Deus então se mostra fraco. Não que Deus é fraco. Ele simplesmente se retira. Ele fala assim, você resolve essa parada? Então resolva, eu quero ver. Quando você perceber, eu estou aqui, viu? Mas Deus fica aqui, ó. Aí quando nós clamamos a Deus, e chamamos a Ele, e pedimos libertação de algum problema, de alguma coisa, aí Ele atende, no seu tempo e na sua forma. Então, devemos buscar libertação que vem de Deus, não de nós mesmos. Como falamos no começo, o problema quando nós achamos que Deus não vai nos ajudar, não vai resolver, é que nós falamos, então eu resolvo, eu vou resolver isso do meu jeito. Paulo não fez isso. Paulo falou, tudo bem, então eu vou aguardar, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, então eu vou me gloriar, eu vou me alegrar na minha fraqueza, porque eu sei que quanto mais fraco eu sou, mais forte Deus será na minha vida. Então, quando a resposta não vem, do jeito e na hora que a gente quer, vamos continuar, vamos prevalecer, não vamos desistir e querer resolver do nosso jeito. Isso aconteceu com Jó, você conhece a história de Jó? Jó tinha tudo, humanamente Jó tinha tudo. E Deus decidiu se gabar de Jó para Satanás. Satanás falou, ele é assim porque ele tem tudo isso aqui, ó. Mas se tirar o que ele tem de bem, tirar a sua saúde, num instante ele vai se voltar contra ti. Deus falou, vá, só não tire sua vida. Jó, versículo 2, no capítulo 2, versículo 9, mostra o que a mulher de Jó, lembra que a gente leu agora no Salmo 3? Muitos dizem não há salvação para ele em Deus. Pois é, a mulher de Jó falou mais ou menos a mesma coisa. Olha o que ela falou. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. A mulher de Jó falou, rapaz, tu está ainda esperando em Deus, é? Você está ainda acreditando em Deus, achando que Deus vai... Você perdeu seus filhos, suas filhas, tua riqueza toda, todo o seu gado, sua fazenda, suas casas, tu perdeu tudo, até a sua saúde você perdeu. Você está aqui, ó. Você está aqui todo doente, cheio de chagas, raspando com um caco, passando cinza. Olha o seu estado. Você ainda espera em Deus? Ele falou assim, amaldiçoa o teu Deus e morra logo, que é a melhor coisa que você faz. Ele virou para ele e falou, você está falando como uma louca. Nós recebemos o bem. Não foi bom ter aqueles filhos, aquelas fazendas, aquela riqueza. Não foi bom? Desfrutamos saúde. Não recebemos o bem? E não vamos por acaso receber o mal? Mas Jó clamou a Deus. Se você ler o final da história de Jó, ele recebeu em dobro tudo que ele tinha. E Deus lhe deu mais filhos e filhas. E o segundo estado era melhor do que o primeiro. Por quê? Porque ele clamou por libertação. Jó clamava a Deus, dizendo, Deus, eu não sei o que foi que eu fiz. E de fato ele não tinha feito nada, lemos aqui, né? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Jó não está sendo castigado porque ele fez alguma coisa. Mas estava tudo no plano de Deus. Então, mesmo quando nós não entendemos o que está acontecendo, lembre-se, Deus tem um plano. Deus está no controle. Deus não esqueceu
de mim e de você. Então não vamos ser como a mulher de Jó que fala como uma doida, segundo a Bíblia. Vamos esperar em Deus. Então vamos clamar a Deus e vamos esperar Deus agir. Se nós não clamamos, então nós não temos direito de reclamar ou achar ruim quando Deus nos responde.